Olá, nossos ouvintes! Viemos para mais um capítulo de E Agora Jung, hoje trazendo a parte 2 do Para Além dos 12 Arquétipos, porque a gente achou que a parte um foi muito legal, mas o tempo passa rápido demais e a gente tem muito para falar. Então, eu venho me apresentar de novo. Eu sou a Paula, analista junguiana, em formação pelo IGEP. Formada em psicologia analítica e psicossomatista em formação. E eu estou com a minha colega Keller, que vai se apresentar. Olá, eu sou a Keller, psicóloga, psicossomatista, arteterapeuta, especialista em psicologia junguiana, professora do IGEP, e a gente está aqui para dar continuidade lá. Se você não assistiu a primeira parte desse episódio, procura aí que vale a pena, tá? A gente vai falar mais um pouquinho, né, de arquétipos e tal, aprofundando um pouquinho mais nessa ideia, né, dos arquétipos e de como eles vão acabar reverberando aí na nossa experiência individual, certo? Bora lá. Não percam o primeiro episódio, porque lembrando, no primeiro episódio a gente deu conceituações importantes, definições, discussões importantes. Agora a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre os aspectos de complexos, como eles se relacionam com os arquétipos, mas se você perdeu o primeiro episódio, este episódio vai ficar descontextualizado para você. Recomendo fortemente que você assista. É Dito isso aí. isso, como que a gente fala de arquétipo sem falar de complexo? Não é possível. Não é possível. Porque a gente definiu no outro episódio os arquétipos como ilhotas, né? De conceitos, de ideias abstratas. E os complexos nada mais são do que aglutinações, né? Então, elas são grandes conglomerados de conteúdos associativos. Ai, nossa, falei bonito agora. É assim, a nossa psique, ela age por associação. Então, tudo aquilo que é parecido, ela traz, por verossimilhança, ela traz para perto. Então, é a mesma coisa. Quando a criança está desenvolvendo processos da linguagem, toda vez que ela olha para um animal de quatro patas, ela fala gato, ainda que seja um cachorro, porque ela aprendeu que o gato tem quatro patas. Então, por associação, ela acha que todo animal de quatro patas é um gato. Tô dando um exemplo genérico, tá, gente? Mas só para vocês entenderem como funciona. A nossa mente, embora a gente vá desenvolvendo muitas ferramentas ao longo da vida, ela permanece com essas ideias. Então, os complexos vão aglutinar conteúdos semelhantes que vão ter um núcleo que vai ser arquetípico. Então, por exemplo, quando a gente fala de complexo de poder, o núcleo arquetípico é a imagem arquetípica do poder. E aí vai ter um monte de figuras ali, um monte de aspectos nesse conglomerado que compõem esse complexo. O complexo nasce no inconsciente coletivo, porque ele tem um fundo arquetípico, mas ele é vivido no aspecto individual. Então, meu complexo, por exemplo, materno, vai ser diferente do complexo materno da Keller. Complexo, gente, não é nem bom nem ruim. Não tem, ai, o meu, né? A gente tem muito essa questão da propriedade intelectual das coisas. A gente quer, eu sou dono do arquétipo, eu sou dono do complexo. Você não é dono nem da sua cultura, que está do inconsciente coletivo. Hoje eu tô má, né? Mas é assim. O complexo ele vai ser vivido, experienciado de forma individual. Então, como eu experiencio o contexto mãe, então o arquétipo, a figura arquetípica da mãe é vivida de forma singular. Essa individualidade é vivida em mim. Eu acesso essa figura arquetípica, nunca o arquétipo, mas sempre a figura arquetípica. E aí eu vou ter múltiplas experiências com a minha mãe. E essas múltiplas experiências vão compor o contexto do complexo. É isso. Vale lembrar que aí a gente não está falando, não é só a experiência com a sua mãe, né? Mas a experiência com a sua mãe e com tudo que tem a ver com maternagem, né? Então, assim, é a vivência com a mãe, é a vivência com a avó, com uma tia, né? Mais tarde com uma professora, com todo, né? Vamos pensar o que envolve o conceito de maternagem, né? É o cuidado, é a nutrição, é o amparo, é o aconchego, né? Então, tudo que tiver esse aspecto vai se grudar ali, né, nesse núcleo arquetípico.
Então, e aí que está a diferença, né, da vida, da experiência de cada um. Então, a nível arquetípico, somos todos iguais. Temos todos a mesma, né, vivência arquetípica. Só que, a partir das experiências que eu vou tendo com esse aspecto materno, por exemplo, seja através da minha mãe, da minha tia, de uma madrinha, de uma avó, isso vai se juntando a isso que é do coletivo e vai formando a minha experiência com o materno. E aí isso me diferencia da Paula, me diferencia das outras pessoas. Por quê? Porque a experiência que eu tenho é diferente, né? Por isso que a gente volta de novo naquela questão de cada filho vai se relacionar de um jeito com a mesma mãe. É a mesma mãe real, mas cada um vai experienciar ali a relação com ela de uma maneira diferente. E aí a gente tem formação de complexos diferentes. Então é importante lembrar que eu tenho um núcleo arquetípico, e aí neste núcleo, né, lembrando lá do primeiro episódio, tá toda a possibilidade materna neste caso, né? Toda a vivência, toda a vivência humana com relação à mãe está neste núcleo. E em volta deste núcleo vai se juntar ali todas essas experiências que eu vou tendo com a minha vivência com o materno. Então, ali a criancinha é a vivência que vai tendo com a mãe, com a avó, com a tia. Aí, um pouco mais velho, com uma outra pessoa que tenha essa função de maternagem. Aí entra uma professora, né? Entra uma outra pessoa ali que exerce esta função. Quando eu me torno mãe, aí também a minha vivência enquanto mãe também vai se grudar ali, né? E aí forma todo esse conglomerado, que aí para cada um a experiência vai ser diferente, tá? Exatamente. E é bacana a gente pensar na formação dos complexos, né? Os complexos, assim como os arquétipos, são múltiplos. Eles habitam em nós, nós não somos senhores. Infinitos. Exato, nós não somos senhores da nossa casa, não somos nem senhores da nossa casa, isso é uma frase do Freud. Por quê? Porque existem múltiplos complexos habitando em nós simultaneamente, eles coexistem. Vai existir momentos em que um complexo vai ter mais soberania do que outros, e isso é quando eu sou tomada de assalto por uma emoção, por um afeto que dispara em mim o famoso, muito dito hoje em dia, gatilho, que é uma palavra que eu acho que foi traduzida do inglês e as pessoas meio que aderiram a esse conceito. Ah, eu estou gatilhado. O que é eu estou gatilhado? Significa que algo em mim foi emocionado, foi afetado por algo que aconteceu no mundo externo. Então, Sim. aquilo pode convocar um dos complexos a me tomar de assalto. E aí, às vezes, não parecerei nem comigo mesmo, né? Porque os complexos têm esse poder de atuação soberana e Sim, é. autônoma. E aí tem isso, né? O Jung tem aquela frase, né? Não somos nós que temos os complexos, eles que nos têm, né? Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo dessa capacidade de autonomia do complexo, né? Porque a gente tem que lembrar que assim, então ali, quanto mais afeto tem aquele complexo, mais ele vai produzir este gatilho, digamos assim, né? Porque vamos, né? Acho que precisa deixar claro uma coisa. Toda a nossa vivência, ela é vivida a partir de complexos, né? Toda a nossa atuação, né? Então, a gente ali tá exercendo algum papel, eu estou atuando a partir de um complexo, tá? Só que, dependendo da autonomia que ele tenha, dependendo da quantidade de afeto que ele tenha, aí ele se torna autônomo, e aí eu não tenho, eu enquanto consciência, eu enquanto ego, fico de fora só assistindo muitas vezes a atuação deste complexo, né? Então, assim, é muito fácil a gente perceber isso na nossa própria experiência quando a gente tem alguma vivência
em que a gente faz algo que fugiu ao nosso controle. E aí a gente fala, meu Deus, como é que eu fiz determinada coisa? Né? É muito comum que as pessoas falem, nem parecia eu, né? Eu jamais faria isso. E aí vamos perceber, eu jamais faria isso. Este eu é o ego, é a consciência. Então, conscientemente, eu não faria isso. Mas uma emoção em mim, né, ativou este complexo e trouxe ele à tona, e aí ele ganha essa autonomia, tá? Mas não é só nesse momento que a gente está vivenciando um complexo. Aqui agora nós estamos vivenciando complexos, né? Entende? Aqui na gravação, a gente está aqui como podcasters, não sei como é o nome Influencers, disso. YouTubers, É, não sei. YouTubers, não sei, mas a gente está aqui atuando e toda a vivência humana ela é desenvolvida a partir de complexos, tá? Porque vamos pensar, né? Todo comportamento humano ele nasce lá na matriz que é o arquétipo, né? Todo comportamento humano, então ali existe uma matriz, né? De o que é ser professor. Existe ali uma matriz. Então, a gente sabe o que é um professor, mas cada professor vai ter a sua individualidade, né? Então, ele está atuando com informações que ele foi recebendo deste arquétipo, de qual é o comportamento que se espera de um professor. Tem uma matriz ali que vai ser seguida. Então, ele está atuando a partir de um complexo, né? Agora, se de repente um aluno faz alguma pergunta, e aí esse professor se sente inseguro, ou se sente, né? Ou isso de alguma maneira afeta ele ali e tira ele desse lugar natural do professor. Aí ele pode ter um chilique, por exemplo. Ele pode, né, verbalmente ficar agressivo com esse aluno ou ficar apreensivo, né? Eu já passei por uma experiência assim de uma professora, na época da faculdade, se sentir desafiada pelo aluno. E aí ela foi, né? E hoje eu entendo. Eu falo, nossa, foi isso que aconteceu. Ela foi, né, assim, meio que era quase como se o aluno tivesse duvidando do saber dela. E aí, por causa disso, ela teve ali o que a gente denomina de chilique, né? Então, isso aí você consegue perceber essa questão da autonomia do complexo, tá? Mas acho que é importante deixar claro que a nossa atuação ela é a partir de porque senão fica a ideia de que o complexo é sempre um trem desgovernado, sabe? Né? Não, ele é esse trem desgovernado quando ele ganha essa autonomia. E é isso que a gente vai trabalhar na análise, né, Paula? Então, o complexo, ele trabalha com um modelo de moeda dentro do psiquismo, que é a energia psíquica. Quanto mais energia psíquica o complexo tomar, mais força de sobressalto ele terá. O que que isso significa para fins práticos? Vamos pensar que os complexozinhos estão lá no inconsciente pessoal, tá? Tem vários complexos ali. Agora, nesse momento, a gente tem complexo paterno, materno, do eu, do professor, de tudo que você puder imaginar, tem complexo dentro do nosso psiquismo. Todos eles estão atuando simultaneamente? Evidentemente que não. O que que acontece? Quando um deles toma energia, ou seja, quando ele se potencializa, quando ele é afetado, ele é convidado a nos tomar. Aí tem intensidades. Quando ele ultrapassa um certo limiar de intensidade, ele acaba se apoderando de nós de forma muito rápida. Ele é extremamente veloz. Então, ele ultrapassa aquela capacidade reflexiva natural da nossa consciência. Vamos pensar, gente, que a capacidade de reflexão, o neocórtex pré-frontal, é uma inovação do Homo sapiens. Então, a consciência é algo extremamente recente para a gente, ainda não é algo muito consolidado, é algo inovador.
em termos históricos. Então, vamos pensar que os complexos existem muito antes da consciência reflexiva, da análise, da moral, da ética existirem. Então, o complexo tem esse poder de nos tomar uma situação. É claro que eu não quero dar a entender que os complexos são negativos, não é isso. Mas fica claro quando você é enraivecido, você está no trânsito, você ficou puto porque alguém te fechou. Aí você vem com aquela raiva que ela descarrega, assim. Você fica até cansado depois de uma situação que te enraiveceu. Isso é um complexo atuando fora da esfera da consciência. Ele te Isso. tomou tão de assalto que você não sabe o que você fez. Você vai descobrir horas depois. Poxa, como que eu perdi o limite? Soquei alguém? Fui verbalmente inadequado num momento, né? Ou uma situação de medo que pegou em mim aquele instinto mais profundo, aquela coisa da sobrevivência, que me fez correr ou que me fez atacar. Enfim, isso é complexo. Complexo também pode ser uma coisa linda, maravilhosa, incrível. Fui É tomado o que pelo complexo do apaixonamento pela outra pessoa. Nossa, minha vida virou aquilo. a questão é isso, né? Acho que a grande questão é essa quantidade de energia, né, que vai ser despendida. Por isso que eu falo, assim, você vai estar o tempo todo, a atuação é mediada por isso. Só que é isso, né? O complexo está ali atuando e o ego está mediando esta situação, né? O ego vai mediando ali, trazendo, né? Assim, ok, então é isso. Qual é o comportamento esperado no trânsito? É X, né? Então, se tá tudo bem ali e tal, o ego vai mediando aquela situação. O complexo tá ali atuando, mas nesse limiar do dentro de uma normalidade, digamos assim, né? Agora, quando algo acontece e aí me mexe comigo, né? Me tira do sério, digamos assim, né? Aí vem essa autonomia. E aí o ego perde a gerência disso, né? Por isso que a gente fala, ai, nossa, eu não faria isso. Porque se você for pensar bem, não é o eu mesmo que está agindo. Porque neste momento ele perdeu essa capacidade de gerenciar essas coisas. Porque vamos lá, né? O ego, ele é o centro da nossa consciência, né? É ele que vai gerenciar, né? Eu falo que ele é ali, ele tá como um, um gerente, né? Ele tá como um guarda ali. Ele deixa passar ou não determinados conteúdos, né? Do inconsciente para o consciente. Então eu brinco que ele fica ali, ele abre a porta, fala: você passa, você não passa. Você passa, você não passa, né? Só que dependendo da quantidade de emoção, da quantidade de afeto que aquela situação proporciona, aí ele perde essa. É como se houvesse uma invasão e ele não conseguisse conter esta porta. E aí essa, né, estoura essa porta e passa ali uma quantidade de afetos que aí ele não dá conta, né? E aí é quando o Jung diz que a única maneira é despotencializar, né? O que que é despotencializar? Acho que a maneira mais fácil é vocês imaginarem ali um balão, uma bexiga de ar, né? Ela tá ali cheia, ela vai murchando, o ar vai saindo, ela vai murchando, 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 e aí ela perde aquele formato dela, né? O complexo a hora que ele vai despotencializando é isso. Mas na prática, como é que vai acontecer essa despotencialização? É o chilique, né? É o escândalo, é o xingar, o falar, o fazer, né? Faz toda aquela série de coisas, e aí a hora que acalmou, que você já pôs. É assim, a hora que você pôs tudo pra fora, tudo que você queria falar, tudo que você tava sentindo, e tal, aquilo foi tudo, aí acalma, e aí é aquele momento que você fala: nossa. Eu não faria isso. Poxa, eu não devia ter falado tanto, né? E é muito louco porque a gente tenta explicar isso didaticamente, a gente tenta falar, mas, gente,
nada como vivenciar uma coisa dessas. Porque eu tive a primeira vez que eu me dei conta, né, disso, que eu já conhecia o conceito e me dei conta disso, numa experiência eu vivi, aí assim, era muito engraçado porque parecia que eu tinha. Lembra do grilo falante, Paula? A sensação era essa: tinha um grilo falante do meu lado e eu falando um monte de coisas, esperneando, e eu ouvia um outro em mim dizer assim: Keller, calma, é o complexo que tá falando. Não precisa falar tudo isso. Mas eu não conseguia controlar, gente. Eu seguia falando, mesmo sabendo que eu não precisava, né? E aí, essa coisa, você ter noção do complexo é uma parte. Uma segunda parte é você dar conta de trabalhar esses conteúdos e entender por que que determinada situação te despertou um afeto tão grande a ponto de você perder o controle, né? É curioso quando a gente pensa que o trabalho da análise não é te conscientizar que você nunca mais vai cair no buraco, mas você vai se tornar ciente do buraco, Sim, né? Então, assim, você vai esbarrar na mesma pedra várias vezes? Vai, porque viver é isso. Viver é um ato de sim, repetição. Todo dia você acorda, todo dia você toma café. Tudo na vida é rotina. Ter problema é ter rotina, né? Quem tem rotina tem problema. sim, Isso é parte do processo de vida humana, por isso que a gente lida com o sofrimento, mas a gente também lida com a linguagem. Então, a gente vai dando espaço no mundo para o complexo existir, porque a gente condenar a presença do complexo, nossa, eu quero reprimir, eu nunca mais quero me sentir assim, eu quero apagar. Não, você não vai apagar. Você vai dar sim. espaço para essa dor falar, você vai dar espaço para essa raiva falar, você vai Entender o que reconhecer. ela está dizendo, né? Exato, você vai escutar, você vai chamar ela, convocá-la à conversa, levar para passear. E Sim, aí, tomar um cafezinho. exato, vai tricotar com essa dor, né? Vai É, perguntar o que que ela está agregando. O, o Ajax, nosso professor querido, sempre dá um exemplo, assim, ele fala, gente, vocês acham que a vida contada pelo complexo materno é igual à contada pelo complexo paterno? Não! Porque não. quando um complexo está potencializado, ele vai contar a narrativa que serve a ele e somente a ele. Então, a pessoa que está com complexo de abandono, ou com complexo de traição, ou qualquer outro nome que você queira dar aqui, ativado, ele vai contar uma narrativa que vai associar, por isso que ele é um complexo, ele é associativo, ele vai associar todas as experiências que vão justificar a existência dele. Porque a ideia do complexo é tentar se perpetuar, né? Assim como tudo Sim, quer se perpetuar, o complexo também quer. Então ele vai querer também. É. justificar a função dele. Então, assim, ai, a minha vida, isso contado pelo complexo do abandono. A minha vida é um grande abandono, todo mundo me abandonou. Ah, mas e aquela pessoa que ficou? Não, aí não conta. Essa pessoa aqui não conta, porque o que conta são todas as outras que me abandonaram. Porque todos os Porque meus. ela vai abandonar. Exato, você É, a vai pessoa já provocar. está trabalhando neste, né, nesse modo. Não, mas ela vai, em algum momento ela vai fazer. Porque é a Exato. narrativa que faz sentido, Então, né? a gente vai construindo a vida em torno dessas coisas. E, de novo, os complexos são extremamente fundamentais na formação da psique, porque a gente lida com as coisas a partir de vínculo. Então, a gente vai criando contexto. Como que eu vou saber como um professor se porta? A partir de uma experiência, a partir de comparação. Se eu não tenho esse referencial, como é que criar repertório para isso, né? Eu É, preciso ter pelo menos uma experiência para poder partir dessa e replicar e fazer ela ser individual. Você não precisa ser exatamente igual, mas você tem que ter o mínimo da referência. Então, sim. quando a gente não tem referência, a gente não consegue criar repertório. E isso é falar sobre emoções. Às vezes, a gente não tem referência do que é angústia. Não é incomum o paciente chegar e ele atropela tanto a dor que ele não tem referência para intensidade de dor, para dar nome para dor, para dar espaço para dor existir, para dor dizer alguma coisa. Às vezes nem para entender se aquilo ali é uma dor ou é uma outra coisa, Exato, né? né? É, porque assim, são nuances, né?
Então, e acho que é legal a gente. Assim, acho que o que mais mostra recentemente, indo para o universo das animações e tal, é aquele desenho Divertidamente. Super, dá Né? espaço para as Porque ele coisas. traz todas né? Ele vai trazendo as dores ali, e é muito comum a gente receber as pessoas no consultório e a pessoa não saber se ela tá com raiva, se ela tá triste, se ela tá angustiado, sabe assim? E aí tudo vai para o lugar da patologização, né? Então, assim, às vezes a pessoa só tá triste. Mas aí ela já se acha deprimida, ela já se acha, né, doente, e não, é só a expressão de uma emoção, né? E todas elas são importantes, todas elas são válidas para o nosso crescimento, né? Então acho que tem que tomar cuidado também com isso, porque, né, já vai para um lugar assim de, né, demonização daquilo, né? E Exato. não, e é difícil mesmo, né? E assim, são experiências, né? Então tem que dar espaço para isso, Todas né? elas são inteiramente válidas para a construção de quem eu sou e quem eu quero Sim, ser, né? é, E quando a é, gente demoniza, aquilo que você nega vai te tomar. O Jung fala isso. Tudo aquilo que você nega vai fazer parte de você de forma tão arraigada, tão empírica, tão presente. Então, assim, por que que a gente fala de integrar a sombra? Ah, porque seria maravilhoso se todo mundo descobrisse que tem um assassino dentro de si. É óbvio que não. Mas assim, porque quando eu compreendo e olho criticamente para o assassino que há dentro de mim, eu dou espaço para ele viver no mundo arquetípico, filosófico, e aí eu não vou partir para agressão para cima de alguém, sim. porque Não ele preciso ir tem para espaço. literalidade, né? Exato. Não preciso ir para a literalidade. Que era o que a gente estava falando no primeiro episódio, quando a gente fala do arquétipo. A gente não precisa viver e a gente não vai viver todas as dimensões do arquétipo, né? Então, quando a gente, onde a gente vai ver as expressões dos arquétipos, né? A gente estava falando disso um pouquinho antes. A gente vai ver ali na mitologia, a gente vai ver no conto de fada, a gente vai ver no filme, né? Que os filmes, todas essas narrativas, né? De animação, filmes e tal, elas têm base lá na mitologia, elas têm base nos contos de fada, que eles trazem todo esse arcabouço do arquétipo. E aí, a gente não vai viver todas essas dimensões, né, de forma concreta. Então, aí é interessante como é que o filme vai atuar na gente, como é que a animação vai atuar na gente. Ela faz com que a gente, eles fazem com que a gente vivencie isso de forma simbólica, né? Então, essa coisa do assassino, ou da bruxa má, né? Ou da velha anciã, a gente vai vivenciar isso através dessas narrativas, né? E aí eu não preciso viver na concretude, Daí a né? importância da arte terapia, né, Keller? Para a gente dar um espaço Sim, criativo, dar voz para isso. E sim, quanto a gente também não aprendeu, e aí, olha só, declaração extremamente polêmica para quem ainda não entrou 100% em Jung. Gente, a psique ela é tão criativa que ela cria tudo, até doença. sim, Inclusive, principalmente doença, diga-se de passagem. Sinto lhe exatamente. informar, mas todas as suas doenças têm raiz na sua psique. A doença comunica algo. É uma forma Sim. de dar espaço para existir no mundo. Ela tem um E, sentido. porque existe ali uma linguagem, né? Do inconsciente para o consciente. Ele está tentando ali, né? E aí na arte terapia a gente faz, a gente tenta trazer isso, né, de diversas maneiras. E aí por isso que a gente usa escultura, desenho, pintura, né? Todas essas possibilidades ali, os contos, os mitos, para poder ir trazendo e para poder viabilizar essa. Eu acho que assim, é para poder traduzir, né? Isso que a gente essa linguagem. Então, assim, o inconsciente ele vai tentar se comunicar com você de alguma maneira, com a tua consciência. Então, ele vai trazer sonhos, ele vai trazer insights, né? Ele vai trazer vivências. Então, eu costumo falar que assim, ele faz assim, Paula.
Paula. Aí a Paula finge que não é com ela e segue andando pela vida. Aí ele fala mais a Paula, Paula, e nada, né? E aí esse adoecimento no corpo é um grito, é Paula, me ouve. É, eu tô aqui. E aí ele se faz concreto, né? Acho que aí vem essa coisa do, né, de pegar ali o corpo, não Então, é, eu acho Paulo? que a gente foi treinado para ir ignorando as nossas sensações e sufocando sentimentos, até a intuição, que hoje em dia não é muito usada, Sim, né? E faz parte das quatro funções que o Jung fala da consciência, né? Em tipos psicológicos, ele fala intuição, sensação, sentimento e pensamento. E a gente resolveu que a sim. vida é só pensamento e acabou. E aí, por que que todo ano surgem mais doenças, tanto psiquiátricas quanto doenças no corpo? Por isso, porque a psique está tentando se comunicar e a gente está ignorando. Eu acho que todo mundo, em alguma medida, já teve algum projeto, algum prazo, alguma coisa que era muito importante e algo aconteceu. O carro quebrou, você ficou com uma gripe, perdeu o horário, não conseguiu sair da cama. Assim, tragédia mesmo, que você não conseguiu entregar e era algo extremamente relevante, nossa, a gente chama isso de destino. Tudo que a gente chama de destino é a forma de não atribuir autorresponsabilidade pelos acontecimentos da vida, né? E por É, autorresponsabilidade não é culpa, não. Eu estou falando de não, você compreender que a psique está querendo se comunicar com você. Dê sim, ouvidos, dê contorno. Vamos delinear junto um espaço de habitação desse complexo para que ele não precise se transformar numa tragédia na sua vida. é. É, para que você. Aí é que tá, né? É para você ir dialogando com ele, né? Na verdade, é isso. É um grande diálogo ali que você tem que ir dando espaço. E não é um diálogo fácil de se ter, Não, não é. Não, de né? forma alguma. Se Porque, fosse fácil, a atividade do terapeuta seria nula. sim, A gente serviria aquele senso comum de, ai, terapeuta só serve para dar conselho. Em primeiro lugar, que a gente não dá conselho, porque não precisa de 5 anos de sim. faculdade para dar conselho para ninguém, não é mesmo? Senão E era, como a nossa avó, e como nossa avó dizia, se conselho fosse bom, não se, né, não não se se dava, se dava, vendia. né? Se vendia, então. E aí acho que é isso, né? É lembrar que é sempre esse diálogo. E eu acho que aí fica até interessante você olhar com outros olhos para a própria psicossomática, né? Porque quando você traz essa visão do Jung, né, para compreender a psicossomática, aí você compreende. Porque às vezes quando você fala em psicossomática, as pessoas se sentem culpabilizadas pela própria doença, pelo próprio adoecimento. Ah, então quer dizer que eu que produzi isso, né? E aí a gente faz de novo a diferenciação entre o eu, enquanto consciência, e o todo da psique, Sim, né? Então, assim, não foi a consciência que produziu aquilo, mas foi alguém em você que precisou daquela produção para que você ouvisse algo que ela precisa dizer, sim. E tem mais, né? dizer algo ou melhor, tudo é psicossomático, não implica em a sua dor não ser real, não implica em invalidar o diagnóstico, invalidar tratamento. Ninguém está dizendo, ah, a Não, terapia vai curar o seu câncer. Isso não existe, não é não, assim. A de terapia maneira vai fazer uma nenhuma. função muito importante de te fazer compreender o que que ocasionou isso, quais sentimentos estão bloqueados aqui, como que a gente pode fazer para não haver uma recorrência disso. Mas assim, uma vez que a doença está instalada no corpo, ela precisa ser tratada com o devido respeito, né? Mas ela também precisa ser interpretada do ponto de vista simbólico, uma vez que é um símbolo, né? Sim. Existe o arquétipo É. da dor, né? A gente sente dor, dor é Exatamente. mitológico. É. Inclusive, a gente vai gravar ainda um podcast de mitologia que a gente vai falar sobre o mito de Prometeu. Para quem não conhece, depois acompanhe, porque vai ficar sensacional esse episódio, tenho certeza. Mas é isso, Uhum. na mitologia, nos contos de fadas, sempre tem alguém sentindo dor. Então, Sim, você vai ver historicamente, assim, é super comum, super patente, o rito de punição, de prisão, né? Essas questões são muito sim. comuns Porque nesses é, porque universos.
porque tem toda uma polaridade aí, né, que a gente não pode esquecer. As pessoas têm a tendência a olhar só para o lado bonito, né, só para o lado bom, e esquece que tem o outro lado, né? Então, assim, a gente entende a vivência humana a partir dessas polaridades, né? E é natural que o ser humano acabe polarizando para um lado, mas ele não pode esquecer que tem o outro lado, né? Então, assim, o belo só existe em função do feio. Eu não tenho como reconhecer um se eu não reconhecer o outro, né? A gente estava até falando, né, nas imagens arquetípicas, antes de gravar, eu e a Paula, a gente estava falando da Afrodite, né, Paula? E aí É que você todo traz um mundo quer, aspecto ai, eu quero muito. ser bonita, eu quero apaixonamento, mas ninguém quer inveja de Afrodite, né? Ninguém Então, quer o lado né? sombrio da coisa. É, né? E esse lado sombrio faz parte, ele vai vir. Então, não tem como eu separar. Então, se eu quero o lado belo de Afrodite, eu também vou ter o lado da inveja, né? E aí a gente entra naquela questão de ativar. Se eu tivesse a capacidade de ativar, eu não ia querer ativar a inveja da Afrodite. Eu ia querer ativar a beleza da Afrodite, mas aí eu posso ser tomado por um complexo de inveja, né? E aí a Afrodite está plena aí, né? Mas não Então, com o lado que a gente gostaria. eu gosto dessa posição mitológica de como os gregos representam os deuses em sua multiplicidade, porque eles trazem aspectos humanos para a divindade. Então, eles trazem a inveja, mas trazem o amor, mas trazem a Sim, raiva, mas trazem a docilidade. Então, eles trazem múltiplos a aspectos. vingança. A vingança tem muito, tem a discórdia, Né? tem uma deusa própria para a discórdia. Sim. Então, quando a gente vê essas questões, essas narrativas todas, a gente se sente tomado, se sente compreendido, tem espaço no mundo, porque, poxa, se até um deus é capaz de sentir Pode inveja de um sentir mortal, e nossa, que que dirá difícil. nós, Não é? Não, pensa né? comigo. Um Deus tem tudo. Tem imortalidade, tem beleza plena, tem poderes plenos, parará, parará. Ele sente inveja de uma pessoa que envelhece, que morre, que sofre, que sente dor. Olha só que É, curioso isso na mitologia. então, Isso me pega muito, porque assim, a vida humana tem valor porque ela é frágil. Ela tem valor porque ela é vulnerável. E é isso é, que um Deus ela é invejaria. finita. É. É isso que um Deus invejaria num ser humano, a capacidade de ter fim e de dar valor àquilo que viveu, por quanto tempo viver, Sim. né? É, então, Existe é algo muito. de É, urgente, sim. E aí é interessante a gente, né, olhar para esses aspectos, né? Porque é isso, assim, são as nossas vivências. E aí a gente tem que entender que se um Deus tem essas polaridades. É claro que nós também temos. E é claro que a gente tem que acolher isso, né? E aí é isso, quando a gente fala em acolher e tal, é o que a Paula vem falando, a gente não vai vivenciar esses aspectos negativos o tempo, né? Ok, você vai ali sentir inveja de alguém, você vai, é uma coisa, agora você não vai sair matando todo mundo porque existe um assassino em mim, né? E aí é que essas narrativas, né, dos mitos, das lendas, dos contos, tem uma função na nossa psique. Porque para a nossa psique, vale lembrar isso, para a nossa psique não existe o real e a fantasia. Tudo é vivido na plenitude, né? Então, quando eu assisto ali uma, uma narrativa, né? Seja mitológica, seja literária, que vai trazer esse aspecto que eu não posso viver na minha vida concreta, isso pela minha psique foi vivido na plenitude, né? Então, eu gosto muito de trazer o exemplo, por exemplo, da Casa de Papel, a série, né? Nossa, todo mundo vibrou com aquela série, foi um fenômeno. Por quê? Porque a gente pôde viver na fantasia toda essa coisa do assaltante,
que vai lá, assalta o banco e vai viver numa ilha paradisíaca e tal, papapá, porque dá tudo certo, né? Então, é isso. Por quê? Porque eu vivi ali toda esta fantasia e para minha psique isso é suficiente, né? Então eu não preciso ir para a literalidade, né? Eu acho que aí entra essa força do arquétipo, né? É aí que a gente simboliza. Então, conquanto não exista uma ativação de um arquétipo, existem complexos que são ativados não como um botão que você aperta, mas como Né? algo que ganha potência em mim de forma espontânea e autônoma, vamos deixar isso claro, e que de fato me Sim, toma. E que da mesma forma que me toma, se esvazia e vai embora. Porque se ele não se esvaziar e for embora, você cindiu com a realidade e você criou uma psicopatologia séria, certo? Então, nesse momento de cisão, quando a gente pensa, por exemplo, numa esquizofrenia, é um complexo que tomou de sobressalto e que não conseguiu se esvaziar. Então, é como se tivesse uma o ego não permeabilidade do consegue ego. voltar, né? Exato. Você não volta para um processo eutímico de normalidade. Então, existe uma permeabilidade maior do ego, que serve a essa função de porteiro, e ele não consegue evitar a passagem desses conteúdos inconscientes. Então, é como se a pessoa estivesse sonhando acordada e entrando nessas múltiplas portas simultaneamente. Essa é a ideia. Então, todo ser humano, conquanto não tenha um transtorno mental, só viva uma neurose, não uma psicose, ele vai ter esse processo. Eu vou me afetar, eu vou reagir, esse processo vai se esvaziar e vai coexistir dentro de mim. Todos esses Sim, complexos, todas essas formas de eu, todos esses eus, vão viver sim, dentro de mim. Não vamos ser privativos, né? Não vamos querer ser dono da nossa casa como uma forma única. Existem muitos eus exatamente. dentro de mim mesmo. É. E acho que assim, né, para a gente ir encerrando, acho que vale lembrar de uma coisa. A gente separa didaticamente e tal, mas eu sempre falo, gente, não tem ali um complexo atuando, né? Não vai, como a Paula falou mais cedo, não são todos os complexos, mas são vários ali, né? Eu, Sim. eu brinco, né? Quando eu tô dando aula e tal, eu brinco e falo, gente, não fica uma filinha ali de complexos esperando, né? Ai, agora sou eu. Não, agora sou eu. Não, vão estar todos, né? Assim, uma quantidade ali, né? Atuando na nossa psique. É quase uma dança, né? Eu acho que a minha imagem a imagem que eu faço é essa, é uma dança, né? Então, quando eu tô ali, por exemplo, atuando como mãe, não é só o complexo materno que está ali. É o complexo materno, é o complexo de filha, é o complexo do feminino, né? É o complexo de poder, porque aí eu quero atuar com mais poder ou menos poder sobre aquelas crianças, né? Então, assim, vários complexos vão estar ali é, numa dança, né? Controlando a minha atuação, tá? Ou seja, complexos não são inimigos. Por que que eu falo Não, isso? eles são Porque necessários. eles são super necessários, eles fazem parte de como a gente se vincula ao mundo, né? Como a gente conversa, como a Sim. gente aprende, inclusive, né? Os É, complexos são é, coisas que vão sendo aprendidas por associação. Por que que eu tô dizendo sim. isso? Porque não é incomum a gente ouvir tal pessoa é complexada. Eu tenho horror a quando alguém fala isso, didaticamente falando. Porque caiu no senso comum, né? Exato, da ideia do Perdeu. complexo é ruim, porque complexo evoca a ideia de complicado, de difícil, tem nada a ver uma coisa com a É, outra. sim. É É, bom lembrar isso, né? Então, né? complexo só significa que tem um conjunto, é isso que significa. Quando a gente Sim, fala um complexo de ilhas, ninguém está dizendo que as ilhas são difíceis, a gente está dizendo que é um conjunto, certo? sim, Serve a essa mesma proposta. exatamente. Então, acho que a gente trouxe bastante riqueza aqui nas discussões Sim. hoje. Espero que vocês tenham gostado, Espero que traga né? uma clareza maior sobre os Sim, assuntos e sobre o que são os complexos e a importância deles, a importância da arte-terapia, a importância da psicossomática, a importância de simbolizar, né, da gente olhar sim, simbolicamente para a vida e não literalizar nada, que o problema do é, complexo é quando ele é literal.
ele te toma de Sim. assalto e aí ele não vai embora porque você literalizou ele. Exatamente. Então, Então, acho que, né, e não esqueçam, né, quem não assistiu, assiste lá a primeira parte, né, desse podcast, porque aí a gente está ali falando, né, porque eu acho que é uma continuação, né, a gente fala ali de arquétipo e tal, e aí a gente, porque é isso, arquétipo e complexo, eles se compõem, né, na nossa vida individual, então fica difícil a gente falar deles sem falar de um sem falar do outro, né? Então acho que é legal assistir os dois episódios, que aí vai ficar mais claro, é muito tá rico. bom? A última coisa que eu queria falar é: quem veio da psicanálise e se pergunta se complexo de Édipo existe, a gente diz existe como todos os outros. É que o Freud olhou Sim. só para ele, mas olha, o É, Jung considera ele também. Ele pode ter uma força talvez, arquetípica. talvez sem querer, né, criar polêmica, mas talvez o Freud tenha ficado preso ali No neste complexo complexo, dele. no complexo dele, e aí não conseguiu ir adiante, né? Então, mas sim, existe como tantos outros, Eu queria trazer essa ideia né? de multiplicidade, porque o complexo de Édipo Sim, ficou famoso pelas falas do Freud, mas é isso. O sim. Jung falou, existe, e também tantos outros, né? É, Aí que eles é. divergem. Mas enfim, queria Sim. deixar essa reflexão aí para os nossos ouvintes, agradecer muito pela audiência de sempre, continuem voltando, nos ouvindo, sugiram temas para gente, porque é sempre muito rico. Quando vem algum pedido especial, a gente super se dispõe, a gente grava com carinho os podcasts, dá trabalho gravar, pensar, E- editar, postar. A gente tem uma ajuda, graças a Deus, de uma equipe de marketing, todo mundo é muito engajado com o projeto, mas a gente precisa de ideias também. Então, tragam suas É, dúvidas, tragam suas ideias, que é tiverem muito rico. temas, né, que vocês quiserem que a gente aborde aqui, fala lá com a gente, na medida do possível, traz para cá, É isso né? aí. Gente, muito obrigada, obrigada, Keller, obrigada pela presença, Obrigada. e a gente se vê na próxima.